E assim, falar de renovação aqui agora. O senhor já deve ter passado por isso algumas vezes. Ah, muitas. É pôquer, é win. O cara tava machucado, aí o Flamengo, vou esperar, né? Não sei qual é. Aí o cara volta, arrebenta, é o principal destaque do Flamengo hoje. Talvez até o único. E agora na renovação também, Tirson, então, é a volta do bambu. Mas tem dois pontos aí ser bem mencionado em relação ao BH, né? Primeiro, é lógico que a diretoria, ela pensa primeiro resgatar o atleta, né? Para oportunizar ele futuramente na sequência da carreira dele. Que ele teve uma lesão grave, conseguiu recuperar. É natural você ter a espera para saber se você vai renovar ou não. Sim. Pelo fato. Mas o Flamengo cumpriu com todos os compromissos que tinha com ele de salário. Perfeito. Só que, nesse meio tempo, a gente está falando aí, ó, Bruno Henrique no primeiro turno contra o Botafogo, eu fui no Maracanã, ele entrou ali, não entrou tão bem, ainda não estava naquele... Mas logo na sequência, 2, 3 jogos depois, ele já sentia já mais à vontade. Ele já se sentia bem. E aí era o caso você sentar com o departamento médico e reavaliar o atleta. Ele tem a capacidade para jogar mais quanto tempo em alto nível? Aí você começar a pensar nessa renovação. Não é agora, porque ele está sendo decisivo nesses últimos jogos, não. Porque ele já vinha sendo decisivo contra o Grêmio lá na Copa Libertadores, se eu não me engano, foi Copa do Brasil? Copa do Brasil. Copa do Brasil, ele já tinha sido decisivo. Em outros jogos que ele já entrou muito bem. E ele já entrou como titular, que a gente fala, o Cebolinha está aí há quanto tempo no Flamengo? 1 ano, ele ficou machucado, 1 ano que o Cebolinha está ali, não conseguiu ser titular do time e o Bruno Henrique conseguiu resgatar tudo isso nesse tempo. E aí o Flamengo, ao invés desse tempo ali renovar, que não seria tão alto o pedido do atleta, e aí entra o lado do atleta agora, porque o atleta ele está ali. Lógico que o clube está esperando, ele mesmo está em dúvida se ele vai conseguir ou não. Eu escutei uma Amêndola falar, não sei se foi na rádio ou se foi aqui no programa, em relação a desempenho, porque tem atletas que você está machucado. Aconteceu comigo na Portuguesa, que eu tinha um problema no joelho, a Portuguesa queria fazer um contrato de rendimento. Só que eu sabia o que eu tinha de problema, que não era problema que ia me atrapalhar a jogar. Era uma coisa que eu tinha feito atrás, mas que eu já estava curado. Então eu fiz o de risco, comprovando que eu tinha condição realmente de jogar todos os jogos. Falo da lesão do joelho. Se tivesse outra lesão, sem problema nenhum, mas naquela lesão, assinamos o contrato. Da mesma forma, escutei ele falar sobre isso um dia desse. Não do Bruno Henrique, falei de outro jogador. Sim. E com isso, faz parte do processo. Agora não, o Bruno Henrique está muito em alta. Qual é o melhor jogador? Qual é o melhor jogador do Flamengo hoje? Bruno Henrique. Então você tem que renovar com o jogador, hoje tem que dar muito valor a esse jogador, porque tem outros clubes também querendo esse atleta. E outros clubes com circunstâncias diferentes. Ah, mas se for para a Arábia vai por causa do dinheiro. Talvez não só porque tem o Jorge Jesus e o Neymar, então deixa de ser só o dinheiro. Sim. Ah, o Grêmio é um treinador que adora ele, que é o Renato Gaúcho, é torcedor do Grêmio de tanto apanhar dele e gosta dele também. Eu quero mandar um beijaço pro Rafael Gomes, todo dia ele assiste a gente e hoje ele tá com o filhote dele, Nicolas, são vascaínos, moram em Petrópolis. Um beijo pra você, obrigado pela audiência. Valeu, Nicolas. O BH falou sobre esse lance de favoritismo. O BH falou sobre esse lance do favoritismo. Bota aí, Tatá. Como você falou, aqui é Flamengo, o atual campeão Libertadores, Copa do Brasil, ganhou 2 brasileiros, não foi à toa, então fazem isso para poder criar um clima, né, de rivalidade, e a gente, querendo ou não, às vezes chega até nós, né? Então, como eu falei, tem que existir o respeito, né, mas tenho certeza que não foi nada para poder diminuir o Flamengo, porque todo mundo sabe a grandeza do Flamengo. E futebol é dentro de campo, tem que mostrar dentro de campo, não adianta todo mundo que fala. Aqui, como a gente está aqui, no ar-condicionado, é muito fácil. Quem joga somos nós, então, é como eu falei, dentro de campo que se resolve. Aí vocês aí do ar-condicionado, tá vendo? Ah, ele tem uma certa razão. Toda a razão, cara. Todo mundo falou que o Grêmio ia ganhar do Flamengo, lá, o Flamengo fez o melhor jogo lá com o Grêmio, o Felipe Luiz jogou a barbaridade. Mas aí que tá. O que o campo mostra? O campo, naquele momento, mostrava um favoritismo pro outro lado.
E não é nenhum absurdo Lógico também que falar não. que nesse momento, vamos supor, São Paulo é favorito. Até porque, vamos relembrar que o Flamengo foi favorito de 2019 até 2022. Esse ano era favorito pro Carioca, É, se sim. lascou. Então, ele Libertadores, perdeu esse- Supercopa do Brasil se rascou. Só Libertadores se rascou. Só aí. fazendo um adendo do que o Amanda está falando. Nós estamos falando de Libertadores, de Copa do Brasil. Pedrinho, bota aquela. Pô, hoje tá feriado, eu não queria fazer. Pedrinho, vou mandar fazer a camisa, hein? Bota aquela, Pedrinho. Vou te dar uma de presente. Tanto que eu falo isso na minha vida. Chego na rua, o povo fala, bota aquela, Pedrinho. Faz a camisa. Flamengo é o time do povo. Aliás, futebol no Rio de Janeiro é pro povo. A gente tá vendo o que tá acontecendo com o Vasco. Fluminense, o pessoal brinca assim, o time é da playboyzada, mas tem muito povo, e é povo também. E estádio de futebol tem que ser democrático. A gente entende que é negócio, a gente entende que a renda ajuda, mas principalmente para um time bilionário igual o Flamengo, que bateu 1 bilhão de lucro agora. Essa fala aqui me deixou um pouquinho embolado aqui, eu quero discutir isso com vocês. Bota na tela pra gente, Thales Teixeira. Ó, o diretor de marketing do Flamengo, Marcos Senna, falou sobre o preço dos ingressos, né, da Copa do Brasil. Nessa semana, estávamos vendendo ingressos para a final da Copa do Brasil. Pusemos os preços lá no alto, mas muito no alto, tá? Muito no alto. Só que em 24 horas vendemos tudo. Isso é bom, mas há outras milhares de pessoas tentando comprar e não conseguiram. Então vão às redes sociais e reclamam. Há dificuldade em tudo que fazemos pela repercussão. Beleza. Senhor Marcos Senna, eu vou jogar para vocês, tá? Mas eu só queria falar o seguinte. Eu entendo. E o Flamengo, se hoje é essa potência, é porque sabe trabalhar. Agora, é preciso ter o lado humano. Como o próprio presidente de São Paulo falou, a gente vai comprar, vai vender pelo preço de sempre e vai assumir a diferença, o prejuízo, para poder o torcedor ir. Pô, cara, eu vi um áudio esses dias, o Flamengo, o Maracanã da década de 80, de 90, dos anos 2000, a gente lá nos anos 2000, cara, não é só quem tem R$400 que pode frequentar estádio de futebol, pô. Vai de R$400 a R$4.500. O pobre tem que ter direito e acesso a jogo de futebol, principalmente o Flamengo, que são 50 milhões de pessoas. O pobre tem que ter como ir a estádio. Já basta esse negócio de sócio-torcedor, que aí cabe a discussão. Agora, nesse tipo de situação, uma final, cara, o pobre tem que ter acesso, pô. 400 a 4.500, como é que vai, Bigode? Não vai. Como é que vai? Mas não é justo. Eu entendo que é negócio. Se é um clube se reerguendo, sei lá qual clube que tá precisando, tá devendo, até o torcedor vai entender. Mas não é o caso do Flamengo, Bigode. Não é o caso do Flamengo. Eu tô totalmente de acordo com você, mas não me surpreende em nada. Assim, eu acho que a diretoria atual ela tem um mérito muito grande na reestruturação, no processo de reestruturação que começou com Bandeira de Melo e foi dado sequência pelo Landim, tem sido dado sequência. Mas eu acho que chega um momento que você tem que decidir. Você prefere ter uma recompensa esportiva ou você prefere ter uma recompensa financeira? Perfeito. É óbvio e é muito claro que a direção do Flamengo prefere ter uma recompensa financeira, deixando de lado a Mas lucrando recompensa 1 financeira. bilhão, cara. E outra coisa, Um jogo não faz diferença. existe um outro problema que foi iniciado e hoje a gente vê muito no Maracanã. A torcida do Flamengo que frequenta o estádio é uma torcida completamente diferente da que ia nos estádios há anos atrás. E isso tem, sim, muito a ver com o preço dos ingressos. O programa de sócio também. Sim, mas se tivesse um programa de sócio que fosse capaz de abraçar, de agregar pessoas com baixa renda e que essas pessoas não precisassem ficar tentando comprar ingresso que não chega para essas pessoas comprarem. Eu entendo que quem paga mais tem que ter prioridade, mas você tinha que ter um limite para isso. Porque você afasta o povão, você afasta o verdadeiro torcedor E rubro-negro. tem mais um negócio daqui, uma expressão que criaram num samba enredo, que eu me engano, que eu gosto. Eu acho que é desnecessária essa declaração. Mas aí Cara, engana, fala assim, beleza, entendemos. Para os próximos anos, vamos tentar... Tira o peso. E outra coisa, se bota o povo, tudo bem que vai lotar de qualquer jeito. São 70 milhões que o Flamengo ganha, pô, se for campeão. Eu também acho. 70 milhões, pô. Aí vai perder ali 4 milhões de renda botando ingresso mais barato, 3 milhões de renda, 2 milhões. Tudo bem, gente, é dinheiro pra caramba. Mas pro Flamengo não é. Então, a declaração, Matisson, poderia ter sido um pouquinho mais suave também? Eu acho que pensar mais no torcedor que não tem condição, né? Pois é, cara. Porque, na verdade, o Flamengo não vem fazendo esse preço, não é de hoje, não.
O Flamengo, toda final, semifinal que chega, e já chegou desde 2019, o preço é lá em cima. E muitos torcedores que não têm condição me ligam, Tio, me ajuda. Eu não trabalho no clube, eu não consigo, eu não consigo ingresso. Eu gostaria muito, porque o torcedor realmente raiz, que sempre apaixona. Porque assim, o momento do Flamengo hoje financeiramente é muito bom, o dentro de campo é muito bom, tem muito resultado desde 2019 principalmente, mas quando estava no momento ruim, quem vai no estádio É isso aí. é o torcedor que não tem condição. Sim. Porque o que tem condição Não quer ir. não vai. Porque hoje, com a condição, ele vai lá, vê na casa dele, tranquilo, Isso. bota lá o tchugário dele, bota a comidinha dele e vai ficar ali tranquilo. E o cara que é apaixonado mesmo, que é sofredor, que não sei o quê, aí vai baixar o preço para ir lá assistir os jogos e não sei o quê. Então, assim, é injusto com o torcedor rubro-negro, é injusto com o torcedor que realmente é apaixonado, que sempre quis ir ao Maracanã. Eu não pago, com todo respeito, eu não pago. Se não me conseguir ingresso, por exemplo, se eu não conseguir, eu não vou no Maracanã. E é uma discussão longa também, que os ex-jogadores sempre falam em grupos, Não, às isso vezes aí, os caras querem ir, se não a gente tem for- ingresso. se a gente Isso é for outra nessa discussão, pra- se a gente for pra Agora, essa esfera, aí é pior ainda. Lembrando que o salário mínimo do Brasil é um pouquinho mais de R$ 1.300. Como é que o primeiro baixa... 1.320 a produção confirmou, pesquisou ele agora. E como é que o cara vai pagar 400 no primeiro ingresso? Um terço do salário dele, luz, água, internet, não sei o quê, qual é Aluguel. saúde, transporte, não tem como. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!